O que é o princípio da correlação lógica dos argumentos? Eu sei que entre os processualistas o nome desse princípio pode variar de um para outro, mas o que é certo a gente pode entender o seguinte: o mais importante é entender o significado, o que ele representa. Se o discurso processual ele é argumentativo, a gente tem que entender o seguinte: que existe uma necessidade de você correlacionar logicamente os argumentos que você vai utilizar. Não dá para você usar um argumento que não tenha nenhuma ligação com o caso que é discutido, com os fatos, com as normas aplicáveis e com o pedido. Então, isso para mim tem uma relação sim com o princípio da substanciação, o princípio da consubstanciação, que é aplicado sobretudo às petições iniciais. Porque na petição inicial a gente sabe que a gente tem que fazer uma correlação lógica, né, entre fatos, fundamentos jurídicos e pedido. Você não pode usar um fato que não tem nenhuma relação com a norma que você quer aplicar, com a norma de incidência, né, e com o seu pedido. Imagine, por exemplo, se você disser assim que se você narrar um fato de uma batida de automóveis e aí você na fundamentação utilizar o Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, o que tem a ver a batida de automóveis com o Código de Defesa do Consumidor? A não ser que você consiga relacionar isso logicamente. E você faz um pedido, por exemplo, de divórcio. Ora, o que tem a ver a batida com o Código de Defesa do Consumidor com o divórcio, né? Quer dizer, não tem lógica nenhuma, não tem uma correlação lógica entre esses argumentos. E aí, falando aqui de forma mais direta, isso seria uma hipótese de inépcia da petição inicial. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, essa petição é ilógica, ela não tem sentido, não tem uma correlação lógica entre os argumentos. De forma que você trabalha e deve reconhecer, nesse caso, a inépcia da petição inicial, que é um requisito de procedibilidade, né? Um pressuposto processual objetivo. Então, nós vamos ter aí, vejam só, a necessidade de você relacionar logicamente o fato que você narrou, a fundamentação jurídica e o seu pedido. A mesma lógica a gente pode ter em relação à defesa. Você tem que fazer uma defesa que tem uma correlação lógica entre os argumentos que você vai utilizar. Você não pode dizer, por exemplo, que o réu é inocente e no final você fala assim que concorda com a condenação. Mas peraí, como é que você vai dizer que o réu é inocente e depois você fala que concorda com a condenação do réu? Não tem muito sentido. Então, você tem que ter uma correlação lógica entre os argumentos. E isso aí que eu estou falando com vocês de forma até exagerada, né? Desses exemplos que eu estou dando para vocês, mas isso se traduz numa ideia que a gente, toda vez que a gente vai elaborar uma petição, nós temos que preocupar com isso. Preocupar se aquele fato que eu estou narrando, ele tem uma relação com a norma que vai incidir no caso e com aquilo que você quer, com aquele seu pedido, aquele alvo da pretensão. Se não tiver relação entre uma coisa e outra, você não está observando esse princípio da correlação lógica dos argumentos e corre grande risco, se for uma petição inicial, do juiz reconhecer a inépcia, ou se for um argumento de defesa, que o juiz desconheça aquele argumento de defesa ilógico. Na fundamentação das decisões, a gente também vai utilizar esse princípio. Por quê? Porque a fundamentação da decisão também tem que ter uma correlação lógica. O relatório, a fundamentação e a parte dispositiva da sentença tem que ter uma ligação. O juiz não pode dizer o réu pagou por toda a dívida, cumpriu com toda a sua obrigação e juntou aos autos os recibos. Aí, ao final, o juiz vai lá e condena o réu ao pagamento? Não tem sentido, né? Como é que você vai ter? Isso aí é até uma hipótese de obscuridade. Cabe, inclusive, embargos de declaração contra uma sentença desse tipo, por exemplo. Então, isso tudo fere a correlação lógica dos argumentos. E aí eu ressalto aqui, para terminar esse vídeo, um detalhe que é o seguinte. Quando a gente fala de correlação lógica dos argumentos, a gente tem que lembrar, inclusive, o seguinte: a gente tem que tomar cuidado de não fugir do direito na argumentação. O eixo linguístico da sua argumentação deve ser sempre o direito. Então, a norma jurídica, aí vocês aderindo ou não a essa ideia, pode ser um princípio jurídico, pode ser uma regra jurídica, né? Tem autores que defendem que princípio não é norma jurídica, então vai depender de qual a linha que você vai adotar, mas de toda forma você tem que arguir na sua argumentação uma normatividade jurídica. Você não pode fugir do direito para argumentar. Então isso também tem a ver com essa correlação lógica dos argumentos. Então é um princípio também que rege todo o discurso processual. Um abraço, até mais.